tudo bem? Ó quem está aqui comigo, que vai me ajudar na pregação de hoje. Eu não sei se ele consegue ficar 2 horas e meia no meu colo quietinho, que é o tempo da minha mensagem. É o Joca. O Joca está com 7 meses, pesando pouco mais de 10 quilos. Dá uma olhada que nenê. Ficar esses segundos aqui segurando o Joca, tranquilo. Mas fica uma tarde segurando o Joca no colo para você ver se dá para encarar. Gostou, Joca? Beleza? Dá tchau para todo mundo. Fala, tchau, pessoal. Pronto, já deixa eu entregar aqui o Joca. Pronto. Você viu que ataque de fofura? Levantamento de peso olímpico. Nessa categoria, existem 8 modalidades masculinas na competição. Para mulheres, são 7 modalidades. Mas, na masculina, começa na categoria que é o peso galo. No peso galo, que é a primeira, cada atleta precisa levantar um peso de até 56 quilos. E aí vai toda a graduação dos 8 estilos. O último estilo é o peso pesado, que o atleta precisa erguer um peso acima de 105 quilos. Todos os atletas, eles, para erguerem o peso nas Olimpíadas ou em qualquer competição de levantamento de peso, eles fazem isso em 2 movimentos. O primeiro é o arranco, que eles chamam, e depois o... esqueci, mas é quando você dispara lá para cima. Quando ele chega aqui em cima com o peso, na competição, ele precisa conseguir ficar segurando o peso aqui, no mínimo por 2 segundos. 2 segundos, apenas. E tem muitos que não conseguem. Se você procurar vídeos, você vai encontrar atletas que, quando estão erguendo, tombam para trás, não conseguem erguer aquele peso. Jesus Cristo, quando ele começa a caminhada dele, a última caminhada como o Jesus homem ainda, quando ele começa a caminhada dele até o Monte do Calvário, ele começa carregando a sua cruz. Uma cruz romana naquela época, ela tinha em média o peso de 135 quilos. Ou, para alguns intérpretes que entendem e defendem que Jesus carregava apenas, entre aspas, a trave transversal da cruz, aquela trave tinha 45 quilos. Independente se Jesus carregava a cruz completa ou apenas a trave transversal, é muito peso. Para uma caminhada de mais ou menos, eu já encontrei informações de 600 metros, de 2 a 3 quilômetros, não importa. Vamos pegar pelo mínimo 600 metros com um peso desse e suportando esse peso depois de todos os açoites, depois de todo o escárnio, depois de tudo que Jesus já tinha sofrido fisicamente, simplesmente uma tarefa das mais sangrentas, das mais difíceis, das mais impossíveis, eu diria, para qualquer ser humano. Isso é tão verdade que no trajeto Jesus simplesmente caiu, ele não aguentou, e os soldados romanos tiveram que olhar para Simão, o cirineu, e pedir, exigir, dar a ordem para que ele carregasse a cruz do mestre. A caminhada de Jesus simplesmente não foi fácil, não foi prazerosa. E acho que agora chegou a nossa vez. Lembra quando você ouviu o chamado, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Lembra desse chamado? Lembra que, assim como Jesus teve a cruz dele com o peso específico dela,
com o contexto de sofrimento dele, eu e você temos também a nossa cruz, o nosso contexto. Mas nessa manhã, se você fez a opção de sintonizar nessa transmissão e nesta celebração, eu te desafio a não abandonar essa transmissão, porque chegou a nossa vez de subirmos juntos com o Mestre o Monte do Calvário. É um trajeto que eu e você também precisamos fazer. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Eu vou ler em nome de Jesus, do versículo 17 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado o lugar de uma caveira, que é chamado em hebraico de Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, e grego e latim. Feche seus olhos enquanto eu oro. Pai, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Senhor, nós estamos chegando na nossa última parada de toda a análise, reflexões e meditações que fizemos a respeito dos montes de Jerusalém. E agora, certamente, estamos chegando na parada mais complexa, mais difícil, mais complicada para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa compreensão. A parada onde o Deus do universo, o Deus criador, o Deus que é todo-poderoso, ele se permite, ele se deixa, ele se entrega para a crucificação. Fala conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a crescermos na compreensão da Tua palavra e da Tua vontade. Em Teu nome eu oro. Amém. O Calvário, ele ficava a poucos metros da cidade, ele ficava fora da cidade, mas ele era muito próximo de Jerusalém. Gólgota significa, como o próprio texto já nos diz, o lugar da caveira. E por quê? Era uma colina que existia ali uma série de crânios, ou era uma colina que todos os seus acidentes geográficos lembrava um crânio. Essas duas explicações a gente encontra e ninguém fecha questão no que era, mas o nome era o Gólgota, no hebraico. No grego, a mesma palavra é Calvário, por isso que se dá o mesmo nome, dois nomes para o mesmo lugar, para a mesma cena, para o mesmo cenário. O fato de ser fora da cidade era uma exigência cultural, religiosa, política, das regras da época. Tanto judeus quanto romanos, a pena capital para os seus criminosos não poderia ser executada dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. Mas a segunda exigência, o fato de ser fora da cidade, mas também era obrigatório que o local fosse próximo de uma rua, de uma avenida, de um lugar de grande movimento. Tinha que ser um lugar onde grande parte da cidade, onde fosse de fácil acesso, amplo, para que todo mundo pudesse assistir. Por quê? Porque a crucificação, ela teria de servir como exemplo, como lição para os demais. Ou seja, o Calvário, ele sempre será, sempre foi um lugar de humilhação pública, um lugar de dor, um lugar de martírio, um lugar de sofrimento, um lugar de sacrifício. Bom,
Mas antes de chegarmos ao Calvário, os nossos ancestrais, o povo de Deus, os judeus, os seguidores de Cristo, eles têm toda uma herança histórica e eles têm toda uma trajetória que eles fizeram. E eu vou ler para você agora de que monte o povo partiu para chegar até o Calvário na história da redenção. Abre a sua Bíblia aí, se você estiver com ela, em Hebreus. Vai em Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, eu vou ler para você a partir do versículo 18. E a gente vai até o 24. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade, e ao som de uma trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a Assembleia Geral dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Esse trecho de Hebreus, ele é muito rico para mim e para você. Ele começa falando do Sinai. A caminhada do povo de Deus começa no Monte Sinai. Para você chegar ao Calvário, você começa toda a trajetória da redenção, a história da salvação começa no Sinai. E é muito interessante como o autor aos Hebreus, ele ilustra tudo aquilo que aconteceu no Sinai. Relâmpagos, vozes, trovões, algo impressionante. O texto diz que as pessoas não podiam se aproximar do monte. O texto diz que se um animal tocasse no monte Sinai, ele deveria ser transpassado com um dardo, ele não sobreviveria, ele teria de ser sacrificado. Nós sabemos que é Sinai por convicção e com certeza, porque o texto é claro, e o texto, quando fala de Sinai, conclui com a figura de Moisés. Moisés, quando vê tudo aquilo, a frase de Moisés é: eu temo e tremo de tudo que eu estou vendo, eu estou apavorado com o que estou vendo. E aí Hebreus, ele tira todo o nosso sufoco de um monte tão grandioso e ele fala: mas vós chegaste ao monte Sião. Lembra quando eu preguei sobre o monte Sião? O monte Sião, ele é grande, ele inclui uma cadeia de montanhas e a colina do Calvário está localizada na região de Sião. O monte Sinai, ele tem 2.285 metros de altura. O Monte Sinai está no Egito. O Monte Sinai ele está a 695 quilômetros de Jerusalém, 700 quilômetros. Ele está distante de Jerusalém. Mas quando você chega em Jerusalém para conhecer a colina onde Jesus foi crucificado, o Monte do Calvário, deixa eu te contar, não é nem um monte. O Monte do Calvário ele tem de 5 a 10 metros de altura. Você saiu do Sinai com 2.285 metros, um monte imponente, uma cadeia de montanhas, o Sinai. Poderoso, gigantesco. Você caminha 700 quilômetros na saga do povo de Deus, na história do povo de Deus, para chegar num monte, numa colina de 5 a 10 metros. E dois poderosos eventos aconteceram. No Sinai, a entrega da lei, a entrega daquilo que nós chamamos o caráter de Deus, a vontade de Deus para todo homem. E agora aqui no Calvário, nós estamos encontrando Jesus, que é a redenção de Deus para todos os homens. No Calvário,
no Sinai, nós temos toda uma linguagem e Deus escolhe propositalmente uma linguagem para falar com aquele povo. E a linguagem no Sinai é a linguagem de trovões, de relâmpagos, de muitas vozes, poderosos ventos, céu enegrecido, é algo assim apavorante. Por quê? Por que Deus escolheu esta linguagem? Deus escolhe essa linguagem porque Ele está falando com um povo que vem de 400 anos de escravidão. Esse povo foi educado a ouvir, os seus ouvidos, o coração daquele povo havia sido treinado por séculos para entender e compreender vozes de grito, vozes poderosas, vozes cruéis, vozes radicais, dando ordem, mandando, obrigando, oprimindo aquele povo. Portanto, ao se comunicar, quem comunica precisa compreender e precisa pesquisar e investigar qual é a linguagem que o receptor consegue compreender. Então, naquele momento da história, não dava muito tempo de Deus começar já a tratar com aquele povo com outra linguagem. Então, Deus já vai trabalhar com a linguagem que eles entendem, da forma que eles entendem. Por quê? E a gente vê isso ao longo da caminhada no deserto, a gente vê isso até os cativeiros babilônico, assírio. O povo saiu do Egito, mas a gente vê ao longo da história que o Egito demorou para sair do coração do povo. Aquela cultura era muito forte. Portanto, no Sinai a gente tem vozes, a gente tem uma fala agressiva, uma fala radical, uma fala imponente, uma fala dura. Mas quando eu chego no Calvário, eu vou começar a ouvir a linguagem do amor. Eu vou começar a ouvir uma outra linguagem, a linguagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a linguagem do meu Redentor, porque o meu Redentor vive. Então agora aqui a linguagem começa a mudar. Ali eu tenho a linguagem, no Sinai, a linguagem das regras, dos estatutos, das leis. Aqui eu vou ter a linguagem da graça, a linguagem que me perdoa, que me aceita, que me acolhe. E não confunda, essa linguagem amorosa de Jesus, ela é tão poderosa quanto a linguagem do Sinai. A linguagem amorosa de Jesus, ela não anula a lei, não diminui a lei, pelo contrário, aprofunda a lei e complica a lei na minha vida e no meu coração. Porque a linguagem do Sinai falava, não adulterarás, mas a linguagem do Calvário vai dizer, Edmilson, se você com um olhar para uma mulher e já desejar no seu coração, você já adulterou com ela. Portanto, Jesus, ele vem e ele coloca o espírito da lei e ele vai deixar a coisa muito mais entranhada na nossa alma, na nossa vida e no nosso coração, e ele faz isso com todos os 10 mandamentos que revelam, que transmitem, que comunicam o caráter dele. Portanto, eu saio do Sinai e eu chego no Calvário, nesse lugar simples. Eu saio da suntuosidade e venho para uma colina. Eu saio de um lugar poderoso, com uma aparência que assusta, que dá pavor e tremor, como disse Moisés. Mas agora eu vou caminhar com Jesus, vendo o filho do carpinteiro, vendo o homem mais manso que passou pela terra, o homem mais sábio que passou pela terra, um homem que não se achou pecado, erro, engano nos seus lábios, no seu coração, nos seus gestos, nas suas atitudes, sendo humilhado publicamente e tendo que arrastar uma cruz penosamente até o Calvário. E quando isso acontece, quando essa cena acontece, existem duas coisas invisíveis que estão acontecendo ali, naquela cena. E eu quero compartilhar essas duas coisas com você. A primeira delas, voltando para João capítulo 19, o versículo 18 diz, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. A primeira coisa, a nossa redenção. Jesus, ele é crucificado. Quando ele é crucificado, ele assegura, ele garante a nossa redenção. O que é redenção? É justamente o
preço que Jesus paga de sangue para nos assegurar, para nos resgatar a nossa salvação. Colossenses 1,14 vai dizer isso, em quem nós temos a redenção através do seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, a redenção pelo sangue tem a ver com o perdão dos meus pecados. Nesse momento, Jesus ele me redime naquela cruz. Esse versículo diz que ele é colocado no centro. 2 ladrões, um de cada lado, e Jesus está no meio. Uma frase que eu já ouvi muito, eu já li essa frase de teólogos, de estudiosos, de curiosos, eu já escrevi sobre essa frase, eu já falei essa frase, ela não está errada, mas se a gente fica com ela, a gente deixa passar um ensino que é profundo para mim e para você. E a frase é: aquela cruz era minha. A cruz de Jesus tinha que ser eu a estar ali. Então deixa eu te dizer, não. Aquela cruz, ela era de Jesus. Eu poderia corrigir a frase para ela ficar melhor assim. Aquela cruz deveria, eu poderia, mas ela não era minha. Aquela cruz pertencia a Jesus. Jesus, quando ele deixa o seu trono de glória, quando ele vem, ele nasce da Virgem Maria, quando ele vem à terra, todo o ministério dele apontava para a cruz. Jesus sabe que a cruz pertence a ele. Quando ele ora no Getsêmani, passa de mim este cálice, ele está falando sobre a cruz. Mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade do Pai é que ele vá para a cruz. Aquela cruz pertence a ele, porque somente ele reúne e reunirá qualidades, características e santidades para ter autoridade e legitimidade para subir na cruz. Nenhum de nós teríamos a menor chance naquela cruz. Então, no cenário do Calvário, qual é a cruz que pertence a mim? A dos ladrões. A cruz que eu tenho que falar, aquela cruz era minha, é a cruz do ladrão da esquerda e do ladrão da direita. Aquelas cruzes, aquelas representam a minha cruz. Por quê? Porque quer você siga Jesus ou não siga Jesus, quer você creia em Jesus ou não creia em Jesus, deixa eu te dar uma notícia. Os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas mentiras, os nossos erros, os nossos orgulhos, os nossos deslizes, os momentos que a gente perde todo o equilíbrio, tudo isso nos crucifica. A vida, ela leva a gente para a nossa cruz, gostemos ou não. Nós somos merecedores daquela cruz. E, ao longo da nossa vida e da nossa história, eu e você precisamos responder. Nós precisamos responder como os 2 ladrões. Você vai responder como o ladrão que zombou, foi indiferente, ofendeu, ele simplesmente não quis saber, deu de ombros, virou o rosto, não creu, não acreditou, debochou da cruz, ficou provocando Jesus. Ou você vai ser o ladrão que se arrepende, que pede misericórdia, pede compaixão, reconhece os seus erros e entende que aquela cruz, ele merecia aquela cruz e pede graça ao homem, ao santo, ao Messias, ao ungido de Deus, que injustamente está na cruz do centro. A nossa redenção. A nossa redenção é revelada naquela cena, ela é consumada naquela cena, ela é enviada para mim, para você, naquela cena. A segunda coisa invisível que acontece aqui e que de certa forma está registrada é justamente a nossa justiça. Porque eu e você precisamos de amor, mas nós também precisamos de justiça, que é o que a gente tem clamado. Eu vou ler para você aqui os versículos 19 e 20 do capítulo 19 de João.
Olha o que diz: e Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, e latim, e grego. A mesma frase, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, em 3 idiomas. Esses 3 idiomas apontam a tríplice condenação que Jesus sofreu neste dia. No hebraico, nós temos a condenação religiosa. O texto é claro em dizer que o local do Calvário, e eu já disse isso para você, ficava fora da cidade, próximo da cidade, próximo de um dos portões de Jerusalém, porém fora da cidade. E aqui eu tenho a condenação religiosa. E por que fora da cidade? É muito interessante você pensar que Jesus ele tem que sair de toda a contaminação, de toda a impureza de Jerusalém e ir para um lugar humilde, uma colina de 5 a 10 metros, um local simples, para ali ser sacrificado. É interessante notar que muito próximo dali está o Monte Moriá, onde Isaac quase foi sacrificado. Agora sim, o Cordeiro de Deus, aquele para o qual aquela cruz foi destinada, ele está no monte para morrer por mim e por você. E o texto em hebraico, ele fala disso, ele fala da condenação religiosa. Eu e você também precisamos sair da nossa cidade, do lugar que nos dá prazer, do lugar que nos leva a pecar, dos lugares e das pessoas que nos levam para o buraco e para o mau caminho. Eu e você também precisamos abrir mão da suntuosidade, da opulência do Sinai e irmos para o nosso Calvário, num lugar humilde, num lugar simples. Nós também precisamos abrir mão de toda a religiosidade para nos rendermos ao Cristo que morre no Calvário. Porque ali o sangue está sendo derramado pela minha vida e pela sua vida. Aí a gente caminha e a gente chega na expressão latina. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. A expressão em latim fala sobre a condenação política. Jesus ele tem uma tríplice condenação. Eu vou ler aqui um texto para você, no Evangelho de João, capítulo 19, se você está com a sua Bíblia aberta, para você entender o contexto da condenação política, do versículo 6 até o versículo 11. Olha só, quando o viram, os principais sacerdotes e os oficiais gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou mais atemorizado e entrou outra vez na sala de julgamentos e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: tu não poderias ter poder contra mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui você vê, pouco antes da crucificação, um debate na esfera política. Você vê sacerdotes, homens religiosos, negociando com Pilatos a crucificação do Cordeiro. E Pilatos fala: eu não vi culpa nele. Aí eles falam: não, mas tem uma lei nossa que exige, como ele se declara ser filho de Deus, ele tem que morrer.
Aí Pilatos fica perturbado e vai de novo à sala do julgamento e fala em particular com Jesus. Cara, de onde você vem? Quem você é? O texto diz que Jesus fica mudo, fica calado. E aí Pilatos apela. Ele fala, você sabe quem está falando com você? Já te deram essa carteirada alguma vez? Na minha vida já deram essa carteirada. Sabe? Assim, sabe com quem você está falando? É mais ou menos isso que Pilatos fez. E ele olha para Jesus e fala, eu tenho poder para mandar te crucificar, mas eu também tenho poder para te livrar da crucificação. Nesse momento Jesus fala, você não tem poder. Você só tem poder porque de cima foi dado a você. Porque se não fosse dado, você não teria poder algum. A condenação política, nesse diálogo, me ensina muitas coisas. Jesus, ele não perde tempo com conversa. Ele não responde provocação. Ele não vai ficar gastando tempo no Facebook. Ele não vai ficar mandando WhatsApp, ele não vai ficar com textão, ele não vai ficar respondendo baixarias, ofensas e preferências por... Não, Jesus não vai entrar nesse jogo, porque é um jogo muito pequeno, muito miúdo. E aí quando Pilatos resolve dar a carteirada, aí Jesus somente nesse momento ele fala, e quando Jesus fala, ele é assertivo, ele vai no alvo, ele vai no ponto. E aí Jesus vai dizer para Pilatos, não, cara, o poder que você tem vem do alto. Se você se sente hoje explorado, injustiçado, se você acha que a corrupção, ela domina o nosso país, o mundo, as palavras de Jesus são confortadoras. Os homens que estão nos cargos que estão, aqueles que já passaram, aqueles que cobiçam esses cargos, eles têm um poder limitado porque é permitido a eles e é dado a eles do alto. Aí o cara vê o que ele vai fazer com aquele poder, se ele vai lavar as mãos, se ele vai ser um Herodes, se ele vai ser um Pilatos, ou se ele vai ser alguém do bem. Mas o poder que é dado também é tirado. Por quê? Você lê a história, impérios nasceram e floresceram, e impérios que julgava-se na época indestrutíveis, tombaram, foram ao chão. Então nações prosperam e nações entram em derrocada e em falência. Isso acontece na história. Presidentes são levantados e presidentes são caídos. Homens têm fama e homens vão para o anonimato. Tudo acontece na história, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu tenho aqui uma condenação política. E quando eu chego no grego, eu tenho a condenação cultural. Jesus ele passa por essa tríplice condenação, a condenação religiosa, a condenação política e a condenação cultural. Deixa eu ler para você agora 2 textos, também aqui no Evangelho de João, capítulo 19, os versículos 23 e 24 na sua primeira parte. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto, eles disseram entre si, não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será. É muito interessante essa cena. E essa cena, ela está no versículo 18 do Salmo 22, lido no início pelo diácono Maico. Essa cena foi profetizada. Soldados romanos. Jesus está ali à beira da morte. Soldados romanos, eles rasgam as roupas de Jesus em 4 partes, para que cada um ficasse com um pedaço. Aí eles pegam a túnica de Jesus. O texto diz que como a túnica ela não tinha costura, eles falam, não vamos rasgar. A túnica, vamos lançar sortes, para ver de quem será. E por que eles fizeram isso? Porque uma túnica sem costura, ela tinha muito valor.
Uma túnica sem costura era muito cobiçada, muito desejada. Somente pessoas muito nobres poderiam ter uma túnica sem costura. E os caras estão diante de uma túnica sem costura. E aí eles falam, não vamos rasgar. Existe uma ironia trágica nessa cena. Eu quero pegar a ideia da túnica para a gente pensar na questão cultural. A questão cultural da época, moda, tendência, palavras, status, posição social, tudo isso está implícito aqui nessa disputa. Aqueles soldados, eles não tiveram a sensibilidade de pensar naquele homem que está na cruz. E eles estão disputando as poucas roupas desse homem. Eles não estão preocupados com a dor, com o sofrimento, com a história, com a mãe, com os amigos, com os discípulos. Eles não estão preocupados com a injustiça. Eles não estão com peso na consciência, depois de todos os açoites, as chibatadas, os murros no rosto, os cuspes que deram em Jesus, ficar batendo na cabeça dele com a cana que colocaram para Jesus caminhar com ela, para ridicularizar ele, como se fosse o cetro de um rei. A Bíblia diz que eles pegam aquela cana e batem na coroa de espinhos para que cada espinho fincasse ainda mais na cabeça de Jesus. Esses caras não estão nem aí. Exatamente como a cultura do nosso tempo. A cultura do nosso tempo, ela não quer Jesus. Ela não quer o Jesus, o Cristo da cruz. A cultura do nosso tempo, ela não quer o Jesus, Senhor e Salvador. Ela não quer esse Jesus, nem o Salvador. Porque a cultura do nosso tempo não enxerga mais pecado como pecado. Para todos os pecados, a cultura do nosso tempo tem dado outros nomes, tentando eliminar do seu vocabulário a palavra pecado. A cultura do nosso tempo, ela quer as coisas e os benefícios que Jesus pode dar, mas não querem papo com Jesus. Então nós temos aqui uma tríplice condenação que eu e você também enfrentamos, religiosa, política e cultural. Religiosamente nós temos perseguição, politicamente nós sofremos perseguição, culturalmente nós sofremos perseguição. A boa notícia é que na cruz Jesus cravou toda essa condenação. A boa notícia é que na cruz Ele faz justiça para mim e para você. Essa é a boa notícia do Evangelho, essa é a boa notícia na minha e na sua vida. Para a gente caminhar para a nossa conclusão, eu te convido a pegar aí a sua Bíblia e vai lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Capítulo 12. Deixa eu chegar aqui no texto. Versículo 24. Na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Continua a leitura aí. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o tenho glorificado e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que o ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Glória a Deus. Jesus ele termina dizendo
que o príncipe deste mundo estava sendo expulso, estava sendo julgado e ele não teria mais influência. E ele diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos os homens. Jesus estava falando ali da sua crucificação. A cruz do Calvário, que é a nossa redenção, a nossa justiça, também foi o momento fatal para Satanás. Jesus venceu a Satanás na cruz do Calvário. Ali foi a vitória da raça humana, foi a vitória dos céus, a vitória do Filho de Deus. Satanás é derrotado e já está vencido. Ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe disso. Mas essa verdade é cristalina nas palavras de Jesus. É muito legal como Jesus começa. O grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, não dá fruto. A ideia aqui é: o altar é lugar de sacrifício, o altar é lugar de morte. Eu e você, nós precisamos morrer para vivermos a vida de Cristo. E o que é que tem que morrer na nossa vida? Orgulho, a carne, os nossos desejos impuros, toda essa batalha que a gente enfrenta diariamente precisa ser derrotada para que o sangue de Jesus prevaleça na minha e na sua vida. Note, o Calvário era lugar de morte, era lugar de derrota, mas o Calvário, a partir de Cristo, passa a ser lugar de vida e lugar de vitória, porque Jesus, ele vence a morte no Calvário. Tem uma frase que eu ouvia muito. E essa frase que eu ouvia muito me incomodava muito. Eu sempre viajei demais pela igreja. Quase todo final de semana pregando em algum estado, algum lugar, alguma cidade, enfim, muitos lugares. E sempre que eu ia em lugares longe, tipo o Egito para Jerusalém, 700 quilômetros, 1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. E sempre que eu chegava, em muitos lugares eu ouvia a seguinte frase: nossa, pastor, o senhor é um pastor voluntário, o senhor tem o seu negócio, o seu trabalho, os seus filhos, a sua casa, poxa, o senhor se dispôs a vir até aqui, quanto sacrifício. E eu ouvia isso, e eu ouvi muito isso. Mas teve um momento que essa frase começou a me incomodar, sabe? Me incomodar muito. E aí teve um dia que eu respondi, e a partir daquele dia, sempre que eu ouço essa frase, é a resposta que eu dou. Então você que está me ouvindo, nem usa essa frase comigo. E a resposta que eu dei a primeira vez, e a partir daí a resposta que eu tenho dado, quando alguém me fala isso é: não, irmão, não é sacrifício não. Não é sacrifício nenhum. Eu viajei até aqui de boa. Eu vim porque eu agendei, porque eu aceitei vir, porque Deus me deu condições. Eu vim num carro legal, com ar-condicionado. Eu vim com uma companhia que eu amo, com a minha esposa, com os meus filhos que eu amo. Eu vim, para mim está sendo um deleite ter vindo até aqui. Sacrifício quem fez foi o meu Salvador, na cruz do Calvário. Ele fez sacrifício, eu não. Essa é a ideia. Essa é a ideia do Calvário, do lugar simples, do lugar humilde. Eu termino contando para você o testemunho do conde von Zinzendorf. Esse cara, ele foi fundador da Igreja Moraviana. Esse cara, ele viveu entre 1700 e 1760. Ele teve uma vida de 60 anos. Esse cara, ele nasceu nobre. Esse cara, ele nasceu numa família rica e ele gozou de riqueza, de poder e privilégio a sua vida inteira. Só que ao longo da sua vida, praticamente toda a sua fortuna, ele doou para causas nobres, sociais e evangélicas. E aí você pergunta, por que Zinzendorf fez isso? O que o levou a ter uma atitude tão radical? E eu digo radical porque quando a gente oferta no cálculo aquilo que a gente entende que pode dar. Mas por que é que ele abriu mão de toda a sua fortuna praticamente no serviço do reino? O que aconteceu?
Quando ele tinha 19 anos de idade, os seus pais o enviaram para a Europa para que ele pudesse fazer um tour pelas principais cidades e capitais da Europa. Esse tour seria para complementar a educação daquele conde riquíssimo. E ele foi. Certo dia, quando ele está com 19 anos de idade, ele estava na Galeria de Arte de Düsseldorf. E aí, de repente, dentro da galeria, olhando aquele monte de obra, ele se vê diante de uma obra, de uma ilustração, de uma pintura a óleo feita por Domenico Feti. E a obra tem por título Et Homo, esse homem. Essa obra era Jesus Cristo com a coroa de espinhos, sangrando, chorando. E antes que você fique aí pensando sobre, mas é uma obra de arte, isso e aquilo, Deus não é contra a arte. Grava isso. Deus é contra a idolatria, mas Deus não é contra a arte. Deus nos dá a bênção e o privilégio da arte. E esse conde, ele está ali. E quando ele começa a olhar para esse quadro, ele diz que ele ficou assim, atraído, extasiado, impactado, e ele não conseguia sair dali. E ele fica contemplando essa obra. E aí ele vai correndo o olhar dele, chega no rodapé da obra. No rodapé da obra, onde Domênico assina, Domênico, o artista que fez a pintura, ele escreveu uma frase, que é uma pergunta. Aliás, é uma frase e uma pergunta que Jesus poderia ter feito para qualquer um de nós. E a frase é a seguinte: eu fiz tudo isso por você. O que fazes tu por mim? A partir dessa pergunta, Zinzendorf teve a sua vida mudada. E ele entendeu que ele deveria dedicar toda a sua vida para a causa do Mestre. Eu e você fomos redimidos no Calvário. Que resposta nós vamos dar para a redenção que nós ganhamos de Cristo? Que eu e você também possamos entregar e dedicar a nossa vida, o resto das nossas vidas, para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe.